Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para o nosso momento de estudo da Bíblia. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele nos dar este dia de vida e este momento para podermos estudar a Sua Palavra. Ficamos agradecidos por cada um de vocês, amigos e irmãos, que estudam conosco diariamente a Bíblia e que compartilham também com outras pessoas. Nós temos recebido comunicado, mensagens de vários irmãos que compartilham com outros grupos que eles participam e Deus se alegra com cada um de nós que estamos fazendo a nossa parte de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para a Rosineia, que é de Salvador, na Bahia. Aurora é de Sobreiro, no Espírito Santo. Raquel é de Unamar, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Claudinei, de Boa Esperança, Minas Gerais. Sueli Demos é de Oklahoma, aqui nos Estados Unidos. Maria Batista, de Recife, em Pernambuco. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos felizes, agradecidos, porque estás nos concedendo este dia de vida e também este momento para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra e colocarmos em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos e amigos onde quer que se encontram, aqueles que estão passando por lutas, problemas, tribulações, provações. Enfim, Senhor Deus, aqueles que nos pedem orações, faça, Senhor Deus, um milagre na vida de cada um, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos no nosso estudo do capítulo 6 do profeta Isaías, onde nós vimos até aqui que o povo de Israel estava enfrentando uma crise de liderança. O rei Uzias havia morrido, iria ter então o seu sucessor, mas o povo estava meio que perdido, não sabia o que fazer. Primeiro, por quê? Porque eles sempre se afastavam de Deus. Deus queria dirigir o povo, guiar o povo, queria fazer o melhor pelo povo, mas o povo ia em busca de outros deuses. E então, quando o rei Uzias morreu por causa da lepra que ele contraiu, ele ofereceu incenso, o que não era devido a ele, mas aos sacerdotes descendentes de Arão, e de consequência dessa lepra ele veio a morrer, e nesse mesmo ano então Deus chamou o profeta Isaías. Nós estamos estudando Isaías e mensagens de consolo, mas hoje nós queremos ver aqui uma mensagem dura que Deus enviou para o povo. Está em Isaías, no capítulo 6, nos versos 9 a 13. Vejam o que Deus mandou Isaías falar. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Que mensagem dura que Deus enviou aqui para o seu povo. Vejam que Isaías, ele não ouviu errado a mensagem que Deus estava mandando ele dar para o povo, que eles ouvissem, mas que não entendessem, que eles vissem
mas que eles não percebessem. Nós nos lembramos aqui que Jesus, ele sempre ensinava por meio de parábolas. E uma das razões pelas quais Jesus ensinava por meio de parábolas é porque muitas das pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, eles não estavam ouvindo com o interesse de aprender. Vejam, Mateus capítulo 13, versos 13 a 15 diz assim: Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam e sejam por mim curados. Então o povo estava com o coração endurecido. O povo não estava indo até Jesus, a maioria do povo, querendo conhecer a respeito da salvação que ele veio trazer para o pecador. O povo estava indo atrás de comida, atrás de curas, atrás de milagres. O povo não queria se submeter àquilo que Cristo estava ensinando. E então, ele usou aqui as palavras do profeta Isaías, porque o povo estava com o coração endurecido. E assim estava a nação de Israel quando Deus mandou Isaías dar esta mensagem, Isaías 6, de 9 a 13. Irmãos, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele não quer que ninguém pereça. Nós lemos isso lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. E é tanto que Deus não quer que ninguém pereça, que Deus enviou o profeta Isaías ao povo de Judá, e depois Deus enviou Jesus a este mundo, não para destruir, mas para salvar. Mas o povo está com o coração endurecido. O povo não quer ouvir as boas novas de salvação. Nós sabemos muito bem, nós que trabalhamos com o ministério de pregar o evangelho, de visitar as pessoas, nós sabemos, irmãos, que as pessoas, elas querem somente as bênçãos que Deus tem para dar, mas não querem se submeter ao Deus da bênção, fazer a vontade de Deus em suas vidas. As pessoas não querem. As pessoas querem continuar vivendo a sua vida de pecado e no pecado e não querem se render ao amor de Deus que enviou Jesus para morrer em lugar de cada ser humano para poder salvar. As pessoas não querem. As pessoas querem viver a sua vida da maneira como eles têm vivido. Irmãos, Deus, ele continua apelando hoje como ele apelou ao povo de Judá através do profeta Isaías. Deus está apelando hoje, assim como Deus apelou ao coração de Faraó quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo do Egito. A palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas por que Deus endureceu o coração de Faraó? Ou por que Deus também endureceu aqui o coração do povo de Judá, conforme nós lemos em Isaías 6, de 9 a 13? Por quê? Porque o povo estava com o coração endurecido. Eles é que não queriam se render a este amor de Deus por cada ser humano. Se Faraó, quando Moisés e Arão fizeram ali os seus primeiros sinais de que Deus havia enviado, se eles tivessem aceito estes milagres como uns milagres que Deus estava realizando, a história de Faraó teria sido outra. Mas ele endureceu o coração. Quando Moisés jogou aquela vara que se transformou em serpente, Faraó chamou os seus magos, encantadores, para que jogassem também as varas, elas também se transformaram em serpentes. Só que a serpente de Moisés engoliu as outras serpentes dos magos e dos encantadores de Faraó. E então, a cada praga que caía sobre o Egito, o coração de Faraó ia sendo endurecido, até que Deus precisou enviar a 10ª praga, que era a morte de todo o primogênito que não tivesse nos umbrais da porta o sangue do cordeiro. Temos nós, amigos e irmãos,
tido em nosso coração o sangue de Jesus, está nos umbrais do nosso coração, demonstrando que nós aceitamos o sacrifício de Jesus e que nós nos submetemos à vontade dele para que nós possamos, muito em breve, estar com ele nos céus? Ou temos nós também estado com o nosso coração endurecido, rejeitado o convite amoroso de Deus que quer nos salvar? Deus não quer que nós pereçamos, amigos e irmãos. Deus, ele quer que nós estejamos com ele por toda a eternidade. Mas para isso é preciso nós nos rendermos a ele. É nós deixarmos Deus fazer em nós a sua vontade e não nós fazermos a nossa vontade. Eu apelo a cada um dos nossos amigos e irmãos. É hora de nós refletirmos como estamos vivendo a nossa vida com Deus. Estamos nós dizendo que somos cristãos, mas fazendo tudo aquilo que nós queremos fazer e não nos submetendo à vontade de Deus? Ou temos nós passado nos umbrais do nosso coração o sangue purificador do Senhor Jesus para que nós possamos receber o galardão da vida eterna? Qual tem sido a nossa decisão? Estar ao lado de Jesus, sofrer com ele, por ele e para ele, para que possamos herdar a vida eterna? Ou temos escolhido estar ao lado do inimigo, fazendo os desejos do inimigo, contrariando tudo aquilo que Deus requer de cada um de nós? Que o Espírito Santo, amigos e irmãos, fale conosco, à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a termos uma vida transformada e vivermos para a honra e glória do nosso Deus. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, se Deus nos permitir. Vamos concluir o estudo da semana amanhã, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.